Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a vida de todos. Aqui que eu vos falo é o pastor Wanderley Bonito. Eu quero estar convidando a você a estar meditando no texto sagrado, na palavra de Deus, que Deus tocou ao meu coração antes, porém eu quero estar convidando a você a estar se inscrevendo no meu canal, pregando a palavra com o pastor Wanderley Bonito. Nos ajude, compartilhe, visualize, toque o sininho e nos ajude para que o nosso canal cresça e todo o país, todos possam ver a palavra do Senhor. Bom, o texto em que Deus toca nossos corações se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o texto muito conhecido, e o título diz: A cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. O texto é muito conhecido, mas eu quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal e meditando na palavra do Senhor, tá bom? O texto diz assim: E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a hora nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias se colocava na porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-lhe pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todos o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmolas à porta formosa no templo, e ficaram perplexos e admirados pelos que lhe aconteceram. Bom, meus irmãos, esse texto em que nós estamos lendo faz parte de uma das histórias de Pedro. A palavra do Senhor nos declara que Pedro, louvado seja Deus, agora aqui era o Pedro cheio da unção, era o Pedro cheio do poder, era o Pedro cheio da autoridade. Percebam que agora o Pedro, que aonde passava, sua pregação ganhava vidas. Mas a história, o contexto, ali louvado seja Deus, quando Jesus se reuniu, quando o Senhor se reuniu pela última vez a última Páscoa, o texto mostra, o contexto mostra os discípulos participando da última ceia do Senhor. E quando nós meditamos nesse texto, nós percebemos que na última ceia, Jesus, ele sempre depois de um dia de milagres, ele vinha alegre, contente, até porque Jesus se alegrava com a libertação das pessoas, vidas eram libertas, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, o cego voltava a enxergar, o coxo voltava a andar, o leproso voltava a ser limpo, o endemoniado ficava liberto. Então pessoas eram alcançadas pelo poder sobrenatural de Jesus. Mas na última ceia, na última Páscoa que Jesus estava celebrando, e ele sabia que aquela seria a última ceia dele com os seus discípulos, ele sabia que estava chegando a hora. Então o Senhor, louvado seja Deus, vai, louvado, comemorar a ceia do Senhor. Mas todos perceberam que Jesus ali estava com o semblante carregado, preocupado, aflito, porque até Jesus passou por um momento de aflições.
E agora o texto mostra, a palavra do Senhor mostra Jesus celebrando a ceia. E depois que ele celebra a ceia, diz a palavra do Senhor que ele vai cantar um hino, vai louvar um hino. E depois que ele canta o hino, ele vai para o monte Getsêmani, aonde ele vai orar. E leva os seus discípulos, os principais discípulos, que andavam com ele, que viam as maravilhas, que viam o sobrenatural, que viam que realmente ele era o Cristo, o Messias que vinha para salvar a humanidade. Seus discípulos já sabiam naquele momento que aquele era o Deus Todo-Poderoso. E eles sobem, principalmente Pedro, para o monte. E o Senhor pede para que os discípulos fiquem, para que ele suba mais. Pedro chega a adormecer, mas Jesus sobe e ao olhar para os céus ele fala: Senhor, afasta de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Ele sabia que estava chegando. E eu quero falar para você nesse momento que se Jesus não passa por momentos de aflição, por momentos de angústia como ele passou na sua crucificação, nós não estaríamos aqui hoje pregando o Evangelho. Nós não estaríamos aqui hoje comemorando. Nós não estaríamos aqui hoje, cultuando. Então o Senhor, louvado seja Deus, ele passou por momentos de aflição para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. E quando eu olho a história, quando eu olho a palavra do Senhor, os discípulos estavam à mesa, os discípulos subiram naquela última ceia para o monte para orar. Jesus foi orar, como ele sempre fazia. Jesus era homem de oração. Ele deixa um exemplo para nossas vidas que nós temos que ser de oração. Nós temos que orar mais, clamar mais. Jesus, ele tinha esse momento de oração. Então, quando ele desce, ele vai passar por grande angústia. Quando ele desce, ele vai passar por grande aflição. Quando ele desce, ele vai passar por um momento cruel, por grande dor, por grande aflição. Agora ele seria crucificado. Agora ele seria, maltratado. Agora ele seria chicoteado. Agora ele seria escarnecido. Mas ele foi como cordeiro vivo, mudo para o matadouro, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Então o texto mostra um pouco da história. Então quando Jesus, louvado seja Deus, ele vai ser crucificado cruelmente, o texto mostra Jesus na cruz. E quando Jesus está na cruz, preso lá em cima, nós podemos aprender algumas lições dessa história, em que dois malfeitores estavam também crucificados, um à direita e outro à esquerda, passaram a vida inteira sendo maltratados, passaram a vida inteira fazendo tudo que era errado, melhor dizendo. E o texto mostra, Jesus no meio daqueles dois bandidos crucificados. Um apontava o dedo, como todos apontavam: se tu é o Cristo, o Filho de Deus, salva daí a ti e a nós também. Sai daí, louvado seja Deus. Todos apontavam o dedo, inclusive um dos bandidos. Mas o outro, e nós podemos aprender que quando nós somos humildes e reconhecemos que erramos, isso é um grande passo para a nossa vitória. Aquele homem que estava à sua direita fala: cala-te, porque nós estamos aqui por merecimento. Mas este homem nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra do Senhor diz que Jesus levanta a cabeça admirado. E aquilo tocou o coração do Senhor, porque tem coisas, atitudes, palavras, humilhações que tocam o coração do Senhor. E diz: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem se salvou nos últimos minutos de vida, por ter a atitude de reconhecer que ele estava ali por merecimento, que ele passou uma vida inteira fazendo tudo que era errado, tudo que era perverso. E aí o texto mostra Jesus deixando aquelas palavras para aquele homem que se salvou no último minuto de vida. E diz a história, louvado, que Jesus vai ressuscitar ao terceiro dia.
todos já estavam por perdidos, e ele vai aparecer algumas das mulheres, Maria Madalena e algumas, e Jesus ressuscita e vai aparecer aos discípulos. Ele passa 40 dias e 40 noites andando com os discípulos. Jesus havia ressuscitado. E agora, louvado seja Deus, nós podemos perceber esse texto que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Ficar na cidade de Jerusalém, para que sejais revestido de poder, para que sejais revestido de unção. O texto mostra Jesus orientando os seus discípulos a ficarem na cidade de Jerusalém, para que sejais revestido de poder. Quem estava lá? Pedro, João, André, Bartolomeu, todos os discípulos. E cerca de 500 pessoas ouviram as palavras de Jesus. Mas só 120 ficaram. E ficaram esperando as promessas, porque eles sabiam que aquilo que Jesus prometia, ele cumpria. As palavras de Jesus tinham poder. Eles sabiam que o que Jesus falava se cumpria. Então eles ficam esperando o revestimento. E eles iam precisar desse revestimento. E nós precisamos também, nos dias de hoje, ser revestido de poder. Ser revestido de unção. Nós estamos num campo de batalha. Nós estamos numa guerra. Apóstolo Paulo fala assim, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos locais celestiais. A nossa luta é contra Satanás. E nós precisamos ser revestidos de poder. Nós precisamos desse revestimento que os apóstolos, que os discípulos, melhor dizendo, eles receberam. E quando eles recebem esse revestimento, todos estavam reunidos no templo. Quando um vento veemente, impetuoso, glorioso, desce sobre a casa, desce sobre o templo, desce aonde todos eles, 120, estavam. E diz a palavra do Senhor que todos começaram a falar em evidência de novas línguas. Todos começaram a manifestar, cada um a sua língua, o poder louvado. Mas o fato, louvado seja Deus, que todos saíram dali cheios do poder do Espírito Santo para continuar a boa obra, para continuar a caminhada em que Jesus orientou eles. Eles precisariam desse revestimento. E nós vemos que nos dias de hoje nós também precisamos desse revestimento. Nós precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo. E aí Pedro, louvado, agora o Pedro da unção, o Pedro do poder. O Pedro que nós acabamos de ler em Atos 3, agora era o Pedro da unção. O Pedro que estava em Lucas capítulo 5, era o Pedro sem unção, era o Pedro sem poder, era o Pedro sem autoridade. Ele andava com Jesus, ele caminhava com Jesus, ele via as maravilhas que o Senhor fazia, ele contemplou aquilo que o Senhor fazia. Mas Pedro não tinha unção, ele tinha a presença. Ter a presença é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Sabe? Para que nós venhamos a ter a autoridade que Pedro tinha, a ousadia que Pedro tinha em Atos capítulo 2, quando ele sai pelas ruas de Israel pregando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho, pregando acerca de Jesus, pregando acerca da salvação. Aonde Pedro passava, a vida se convertia. As suas palavras tinham poder, as suas palavras tinham autoridade. Aonde Pedro passava, enfermos eram curados, leprosos eram limpos, endemoniados eram libertos.
pessoas eram curadas. Em Atos, no capítulo 4 adiante, nós vamos ver Pedro curando e libertando. A nação de Israel colocava os enfermos em macas à beira das ruas, à beira das caminhadas, para que a sombra de Pedro curava. E quando Pedro passava, vidas eram completamente libertas. É sobre esse texto que eu estou pregando. É sobre esta palavra que eu estou pregando. Acerca, louvado seja Deus, das promessas em que o Senhor havia falado antes, principalmente em Marcos capítulo 6, que foi o último ajuntamento, quando o Senhor deixa a sua palavra e dá sua ordem aos seus discípulos. Idem, pregai o santo evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome farão prodígios e farão maravilhas. Sabe? Então, colocar a mão sobre o enfermo e serão curados. Vós farão prodígios e maravilhas. Essa ordem que Jesus dá aos discípulos, mas os discípulos estavam preparados. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Os discípulos agora estavam revestidos. Depois do revestimento, todos eles já estavam preparados para enfrentar a batalha, para enfrentar a guerra, sabe? Para ter autoridade sobre as enfermidades, sabe? Mas eram homens que estavam cheios do Espírito Santo. Eram homens que viviam uma vida, sabe, de renúncia. Eram homens que andou ao lado de Jesus e eles puderam aprender o que é viver uma vida em santidade. Agora eu pergunto, você tem vivido em santidade? Nós podemos fazer como Jesus? Sim, mas nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Todos eles faziam. Pedro, em Atos capítulo 3, mostra como Pedro vivia depois que ele foi revestido de poder. A palavra em Atos mostra que Pedro orava de manhã, à tarde e à noite. Era homem de oração, de consagração, cheio do Espírito Santo. Nós também temos que ser imitador de Cristo, pois Pedro, ele era agora um imitador de Cristo. O Espírito Santo habitava sobre Pedro, mas ele havia renunciado a tudo. Pedro, ele vivia para Cristo. Tudo que não agradava a Deus, Pedro não fazia. Pedro só fazia o que estava dentro da palavra. Pedro só fazia aquilo que Cristo autorizou ele a fazer. Então Pedro era cheio da unção. Pedro era cheio do poder. E a palavra do Senhor diz que Pedro vai passar pelas ruas de Israel pregando o evangelho, pregando acerca da crucificação, pregando acerca de Jesus Cristo, pregando acerca do arrependimento, pregando acerca da salvação. E o texto mostra 3.000 almas se convertendo ao evangelho, se convertendo à palavra do Senhor. Todos ficavam maravilhados, todos ficavam perplexos com as palavras daquele que não sabia pregar, aquele que não sabia falar. E quando nós lembramos de Pedro, nós lembramos de Lucas capítulo 5, quando Pedro estava pregando, quando Pedro, melhor dizendo, estava pescando, e não havia pescado nada, não havia apanhado nada. E quando ele volta, passa a noite inteira pescando, diz a palavra do Senhor que Jesus passava próximo àquele lugar. E quando Jesus pregava a multidão, porque Jesus veio para pregar o reino dos céus, e diz a palavra do Senhor que o Senhor vai olhar para Pedro. Pedro estava lavando a rede. Pedro havia passado a noite inteira pescando e não havia apanhado nada. Era pescador profissional, mas ele não havia apanhado nada. E diz a palavra do Senhor que Jesus pede para subir no barco e Pedro autoriza. E quando despede a multidão, Jesus olha para Pedro e fala: voltai e lançai a rede ao lado direito. Pedro fala assim: Senhor, passei a noite inteira pescando e nada apanhei, mas diante da tua palavra eu obedecerei. E aquilo que nós falamos, a obediência, ela leva
a consequências boas. Pedro obedece, e quando se obedece, alcança a vitória. O texto mostra Pedro retornando ao mar diante da palavra de Jesus. E quando ele volta, ele lança a rede e havia apanhado tanto peixe que teve que pedir aos barcos vizinhos para auxiliar ele. E ele apanha muito peixe. Então era aquele o Pedro sem unção. Aquele era o Pedro sem poder. Aquele era o Pedro sem autoridade. Sim. Agora, louvado seja Deus, agora a palavra do Senhor nos diz que Pedro, ele estava acompanhando a Jesus. O Senhor viu em Pedro aquilo que eu e você não via. Um homem de O Senhor consegue fazer coisas maravilhosas. Agora o texto mostra, louvado seja Deus, Pedro começa a seguir Jesus. Mas ele não tinha unção. Ele não tinha poder. Mas ele tinha a presença do Senhor. O Senhor, na realidade, estava moldando o caráter de Pedro. Quando nós olhamos o texto em Atos capítulo 3, aqui nós fazemos um comparativo e vemos agora o Pedro cheio da unção, o Pedro cheio do poder, o Pedro que agora era pescador de homens e não mais de peixes, o Pedro que pregava o evangelho, o Pedro que pregava, o Pedro que curava, o Pedro que libertava. Agora, o texto, ele nos mostra, a palavra do Senhor nos mostra Pedro em Atos capítulo 3, indo à hora nona, a hora da oração. Pedro era homem de oração e por isso vivia uma vida cheia do poder do Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que Pedro entra para o templo, já havia passado um tempo depois de Atos 2, Pedro já estava um bom tempo depois do revestimento, mas ele continuava cheio do poder do Espírito Santo, ele continuava cheio da glória de Deus, porque ele vivia em santidade, ele vivia em consagração, ele vivia, louvado, renunciando ao pecado, ele renunciava a tudo aquilo que desagradava, e quando nós fazemos isso, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos imitadores de Cristo, você é um imitador de Cristo, seja imitador de Cristo. Se Jesus anda em santidade, você anda em santidade. Se o Senhor, louvado seja Deus, obedecia a sua palavra, você obedeça a palavra do Senhor. Se o Senhor, louvado seja Deus, amava, você ame também. Se o Senhor era amor, você também tem esse amor. Então, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem os frutos do Espírito Santo. E o Pedro, agora, ele era um homem cheio do poder do Espírito Santo, completamente transformado. Em Atos capítulo 3, nós vamos ver Pedro entrando, louvado, indo em direção com João, à porta do templo, a porta formosa. E ali havia um coxo que há muito tempo estava naquela situação. Pessoas buscavam e traziam ele e colocavam à porta do templo para pedir esmola. Era a vida dele. Ele tinha que pedir esmola para ganhar, para comer. E diz a palavra do Senhor que seria um dia normal. Pedro vai entrar na hora para a oração. E quando ele entra naquele lugar, antes de entrar, ele olha o coxo. E o coxo olha para Pedro e João e pede uma esmola. E o Senhor Pedro olha e diz: não tenho prata nem não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E diz a palavra do Senhor que Pedro dá a mão para ele e levanta. E quando Pedro, louvado seja Deus, arca as mãos e puxa, o coxo fica curado. Suas pernas se firmam. E ele entra para dentro do Pedro, com Pedro e João saltando, glorificando e andando. E eu creio que esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito Santo, também se encontra no nosso meio, também se encontra diante de nós. E esse Deus, ele tem poder para fazer prodígios, para fazer maravilhas no nosso meio.
Então eu quero deixar essa palavra, eu quero deixar essa reflexão para a nossa vida, eu quero deixar esse momento para nós, que o mesmo Deus que fez as promessas para nós é o mesmo Deus que se encontra no nosso meio. Mas para nós termos o poder que Pedro tinha de pregar o Evangelho, de propagar a palavra do Senhor, é o mesmo Deus para nós. Pedro era discípulo de Jesus. Ele acompanhou Jesus em todos os instantes. Ele viu, louvado, o sobrenatural que o Senhor fazia quando curou o cego, quando limpou o leproso, quando repreendeu o endemoniado. Pedro viu Jesus andar sobre as águas e repreender os ventos e os mares. Ele sabia que Jesus era o Messias, aquele que veio para libertar, aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. E diz a palavra do Senhor, diz o texto sagrado, que Pedro agora pregava sobre as ruas de Israel. E diz o texto sagrado que a palavra do Senhor, agora Pedro, louvado, pregava e vidas eram libertas. Pedro pregava e pessoas eram curadas. Pedro, louvado, aonde passava, pessoas colocavam marcas e enfermos para que aquelas pessoas fossem curadas e libertas. Sua sombra de Pedro. Eu estou falando de um homem cheio do poder do Espírito Santo. O mesmo Pedro que chegou a andar sobre as águas, sabe, no momento de aflição, quando os discípulos estavam na beira, no meio do mar, aflitos, e as ondas cobriam o barco. Jesus havia subido um monte para orar, e diz a palavra que Jesus passa cerca de 10 horas, sabe, depois da quarta vigília da noite, Jesus ele vai descer, louvado a Deus, e vai ver os seus discípulos em aflição no meio do mar. E diz a palavra do Senhor que Jesus anda sobre as águas, e quando os discípulos vê, não reconhecendo, gritam, é um fantasma. E Jesus fala, não, Pedro, sou eu, não tem mais. E Pedro toma a palavra com ousadia, e o Senhor via que Pedro tinha qualidades. Se é tu mesmo, Senhor, permita que eu vá até ti. Vem, Pedro. E Pedro foi. Enquanto ele olhou para Jesus, ele não afundou. Enquanto ele olhou para Jesus, ele não afundou. E diz o texto sagrado que Pedro, louvado, mas depois que viu os ventos e os mares, ele afunda. Então Jesus dá a mão, porque duvidaste, homem de pouca fé. Então esse texto, ele nos ensina que nós temos que viver em santidade. Nós temos que ter qualidades. Nós temos que dar fruto. Não basta só estar dentro da igreja. Não basta só adorar. Não basta. Sabe? Nós temos que viver uma vida de oração. Nós temos que viver uma vida de santidade. Nós temos que viver uma vida de renúncia. Os discípulos, eles eram discípulos de Jesus. Eles viviam em oração. Eles viviam em santidade. Eles viviam em obediência. Depois de Atos capítulo 2, nós vamos ver um Pedro e um João e todos os discípulos cheios do poder do Espírito Santo. Seja cheio do poder do Espírito Santo. Começa a viver uma vida de oração. Começa a viver uma vida de jejum. Começa a meditar na palavra, como eu estou fazendo aqui, meditando, refletindo no texto e vendo que eles não foram cheios por acaso. Eles foram cheios porque eles começaram a fazer o que Jesus fazia, a andar como Jesus andava, a pregar a palavra de Jesus, a obedecer aos seus mandamentos. E isso diz o texto, que quando nós obedecemos a sua palavra, há diferença. Quando nós obedecemos a sua palavra, as coisas mudam em nossas vidas. A vida de Pedro havia mudado, a vida de João havia mudado, a vida dos 120 havia mudado. Todos foram pregar o Evangelho, todos passaram por perseguição, todos passaram por martírio, para que o Evangelho de Jesus fosse pregado, para que o Evangelho de Jesus fosse crucificado. E eu quero deixar esse texto tão abençoado e tão glorioso aqui em Atos capítulo 3, que quando Pedro, cheio da unção, liberta o coxo e entra para dentro do templo, orando, glorificando e saltando. E todas as autoridades começaram a perseguir Pedro, sabe? Perseguir Pedro por causa daquele fato. E louvado seja Deus que nessa noite, por essa palavra, você e eu possamos ser cheios do Espírito Santo,
que haja ousadia, que haja autoridade, que haja valentia, que haja obediência à palavra do Senhor, porque a obediência ela leva consequências. E nós vemos aqui agora Pedro, cheio da unção, depois da morte de Jesus, Pedro retorna à pesca, Jesus ressuscita e vai ao encontro de Jesus e vai falar: Pedro, tu me amas? E Pedro vai falar: eu te amo, Jesus, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, Pedro, eu te amo. E pela terceira vez, Pedro se entristece e Jesus fala: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor dá autoridade a Pedro para estar à frente da sua igreja. Louvado seja Deus. A partir dali, o evangelho começou a nascer, porque Jesus ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, para que nós tivéssemos, sabe, esperança de salvação. E eu quero deixar essa palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada, sabe, os momentos em que Jesus passou a aflição, sabe, os momentos de perseguição, sabe, para que nós possamos meditar no texto, meditar na situação. Quando Jesus foi levado para o matadouro, quando Jesus passou por aflição, quando Jesus estava celebrando a última ceia em aflição, ele já estava aflito, ele já estava diferente, o seu semblante já não era como o mesmo, porque ele sabia que estava chegando a sua hora, ele sabia o que ele iria passar, sabe? E se ele não passa e ele não ressuscita, nós não estaríamos aqui, sabe? Então, que esse texto em Atos capítulo 3, que fala um pouco da história do Evangelho, possa estar em nossos corações. Essa é a palavra que eu quero deixar para nós, essa é a palavra que eu quero deixar para você nos dias de hoje. Atos capítulo 3. Ali em Marcos fala muito claramente no texto em que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o santo evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. O texto mostra Jesus dando uma ordenança aos seus discípulos. Vejam bem aqui, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor, louvado seja Deus. E depois do Senhor lhe falado, recebi. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Jesus falou: ide, porém, dizei aos seus discípulos, Pedro, e vai adiante de vós na Galileia. Tremendo e assombrados, mulheres saíram. Louvado. Marcos capítulo 16. Louvado seja Deus. É esse aqui, entendeu? Depois Jesus manifestou-se a outra forma e deles enquanto iam para o campo. Estes voltaram e anunciaram aos outros, tampouco creram. Eles não creram, sabe? Louvado seja Deus. Então o texto mostra aqui as últimas orientações. Está aqui no texto 17. Louvado seja. E disse Jesus: ide por todo o mundo. Essa ordem é para mim e para você, discípulo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa obrigação. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem em meu nome: expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Pegarão na serpente, e quando beberem alguma coisa mortífera, eles não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse texto mostra as últimas orientações de Jesus antes de ascender aos céus. Então deixo essa palavra para a nossa vida, para a nossa história, e que você possa refletir no texto como eu estou refletindo, a palavra abençoadora, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.